Pessoal, hoje nós temos aí complemento da nossa aula e, como a Stephanie mencionou, a gente enviou um caso clínico aí durante a semana para vocês discutirem no fórum, não sei se o pessoal chegou a discutir, né? E aí eu vou fazer aí vou comentar um pouco, talvez se o pessoal teve alguma dúvida, quiser colocar aí primeiro para a gente discutir, mas mesmo assim eu vou dar uma passada sobre os exames para a gente recapitular um pouco daquilo que a gente viu na nossa primeira aula, né, para a gente fazer um resgate, e hoje nós vamos ter alguns links com aquele conteúdo da aula passada. Recebemos aí algum comentário, Stephanie, no fórum? Como que foi? O pessoal chegou a participar? Eu acho que não, pessoal, que deu muito pouco tempo, né? Eu botei na quinta-feira. Mas eu vou enviar aqui para eles agora, aqui pelo chat, Beleza, porque então daí a gente pode todo mundo olhar juntos agora. tá joia. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar ele também na tela. Acho que o compartilhamento aqui já está liberado. Qual foi o intuito, né, de enviar esse material para vocês, pessoal? Para poder a gente tentar, né, recapitular alguns daqueles conceitos que a gente viu na aula passada, principalmente na questão relacionada às anemias, tá? Então, vou descrever alguns exames aqui, não vou ler tudo, né? Mas o caso desse maratonista, com algumas queixas relacionadas ao cansaço, poderia estar sinalizando aqui, né, possível overtraining, alterações relacionadas a transporte de oxigênio, e aí o que a gente observou? Através de uma série de análises que nós vimos a semana passada, né, desculpem, na aula passada, nosso primeiro encontro, nós podemos observar aqui, né, alguns parâmetros. Eu não vou colocar todos os exames aqui, eu sinalizei aqueles mais importantes. Por exemplo, do hemograma, eu retirei a hemoglobina, o VCM e o HCM. Portanto, quando a gente fala de uma hemoglobina abaixo do valor de referência, sempre que eu tenho hemoglobina abaixo do valor de referência, eu tenho quadro de anemia. Então, isso não se discute. Então, o que a gente precisa perceber é o seguinte: como a hemoglobina desse atleta está abaixo do valor de referência aqui do lado, nós já temos, né, como dizer que existe a presença de anemia. E a anemia, ela pode ser, então, subdividida em duas classificações. A gente pode falar uma anemia real ou uma anemia falsa. Mas como assim, professor, anemia falsa? Neste caso, para um atleta de endurance, né, como é um maratonista, ele pode, se vocês recordarem da nossa primeira aula, passar por aquela fase, né, de expansão de volume plasmático, aonde a gente teria um aumento de líquido e uma falsa anemia por conta de uma falsa diminuição da hemoglobina. Então, você está observando aqui um quadro de anemia, e eu quero saber se essa anemia é real ou se ela está fazendo parte apenas de um processo de adaptação temporário. E aí, a gente olha para o VCM, volume corpuscular médio, e o que eu tenho aqui, um VCM abaixo do normal. Então, eu já tenho aqui como dizer o seguinte, olha, ele tem uma anemia, e essa anemia é microcítica. Então, se eu estou falando de uma anemia microcítica, aí eu tenho a possibilidade de dizer o seguinte, olha, não é um efeito de treinamento, dilucional, isso é sim uma anemia real, uma anemia verdadeira que está prejudicando o desempenho por conta dessas queixas, né? Então, aqui a gente já tem aqui, ó, hemoglobina baixa, anemia microcítica. E junto com a anemia microcítica, eu encontro o outro, o HCM, que também está diminuído. Se vocês lembrarem também do nosso primeiro encontro, né, nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula, vocês vão lembrar que eu disse que quando a gente encontra, né, os valores de hemoglobina no sangue do hemograma, que é a concentração de hemoglobina, ela pode ser afetada por aquela hemoglobina livre que está na circulação por conta do processo de hemólise, que pode acontecer durante o treino. Então, um parâmetro para a gente dizer com mais fidelidade, um parâmetro mais real para saber se realmente está com pouca hemoglobina dentro das hemácias, seria o HCM, que aqui está diminuído. Então, esse atleta ele tem uma anemia microcítica e hipocrômica. Anemia microcítica e hipocrômica, o que nos leva a suspeitar de uma deficiência de ferro.
Aí nós vamos avaliar a cinética dos marcadores de ferro. E se a gente olhar a dosagem do ferro aqui, nós vamos ver que o ferro está diminuído na circulação. Então, aqui a gente já tem possibilidade de dizer que é uma anemia verdadeira, uma anemia por deficiência de um micronutriente essencial, que é o ferro, porque a gente tem microcitose e hipocromia. Bom, essa seria, né, a queixa principal. Então, uma anemia por deficiência de ferro, e nós já conseguimos identificar aqui. Bom, num segundo passo, nós precisamos entender em que estágio está essa deficiência de ferro. Se é um estágio inicial, se a gente tem um estágio já mais avançado. Então, a gente deveria ser direcionado para o marcador de estoque de ferro, que seria a ferritina. Mas olha que interessante, você lembrar também da nossa aula passada, a gente vai ver que a ferritina não é um bom marcador dos estoques de ferro, porque ela responde à inflamação. E o que a gente observa nesse atleta é que aqui, né, deixa eu colocar aqui um apontadorzinho laser, a ferritina está dentro de valores de referência, mas não se engane, essa normalidade da ferritina não significa que ele não tem deficiência de ferro, porque a ferritina ela está aumentada aqui por conta do treinamento, da resposta inflamatória do treinamento. Então, olha que interessante, nós podemos dizer aqui que esse atleta tem anemia por deficiência de ferro, mas pela ferritina eu não consigo estimar, né, o grau dessa deficiência. E aí, um outro parâmetro que você pode olhar aqui para saber se essa ferritina realmente está sofrendo influência da inflamação é a proteína C reativa. Então, nós temos aqui, ó, proteína C reativa aumentada, o que nos dá a ideia de um processo inflamatório. Então, esse atleta, ele tem um processo inflamatório não de patologia, não é infeccioso, é relacionado ao excesso do treinamento e à não completa recuperação. Então, percebam, esse processo de treinamento, desequilíbrio dele já vem de muito tempo, não é de uma hora para outra que uma pessoa, um atleta, desenvolve anemia, tá? Então, a anemia, até chegar no ponto de diminuir a síntese de hemoglobina, deixar as hemácias microcíticas hipocrômicas, demora um certo tempo. Então, esse desequilíbrio já vem de algum tempo, tá? Então, nós podemos ver aqui que ele tem uma proteína C reativa aumentada, o que nos dá uma ideia da inflamação. Bom, porque essa informação é importante. Olha, junto com os leucócitos que estão aumentados e os neutrófilos que estão aumentados, eu tenho um processo inflamatório aqui instalado, relacionado ao treinamento. Essa informação é importante por duas situações. Primeiro, você já viu, não posso usar a ferritina como um marcador de treino, né? Eu tenho que procurar uma outra alternativa. E aí, né, não está na nossa naquelas perguntinhas que eu acabei mandando para vocês, mas qual seria um exame que eu poderia utilizar aqui para avaliar a deficiência de ferro, caso, né, a gente não pudesse usar a ferritina, como está observado aqui? Eu posso usar aí, né, marcadores, por exemplo, o índice de saturação de transferrina. Ó, índice de saturação, vou colocar aqui no chat para vocês. Ou simplesmente saturação de transferrina, que vai dar o percentual de ferro ligado na transferrina. Ele sofre menos interferência da inflamação, tá? Tem uma dúvida aqui, né? Se vale também para os iniciantes no treino. Para os iniciantes do treino, a gente vale também tudo isso aqui que a gente está falando, só que tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Como iniciante ao treino, principalmente se for um treino de endurance, ele está naquela fase de adaptação, eu vou ter que olhar bastante aqui para o VCM-HCM para ver se não é aquele quadro de hemodiluição, tá? Fiquem atentos a isso. Então, nesse processo aqui, a gente tem informação, anemia por deficiência de ferro. Anemia por deficiência de ferro na presença de inflamação. E para a gente que está trabalhando com um atleta, para o nutricionista, por exemplo, que está trabalhando com um atleta, ele precisa agora fazer uma correção, uma intervenção para melhorar esse estado da deficiência de ferro. Então, essa informação da proteína C reativa, da presença da inflamação, ela é fundamental. Porque para tratar,
eu vou precisar desinflamar. Então, aqui a gente pode entrar com componentes anti-inflamatórios, tem aí ômega, tem cúrcuma, tem aí os polifenóis, e você diminuindo essa inflamação, você então pode conseguir aí o sucesso em melhorar o estado do ferro desse indivíduo, porque aí a gente tem que lembrar que na presença da inflamação, junto com essa proteína C reativa aqui, a gente tem um aumento da epsidina. Epsidina que acaba fazendo com que a gente tenha menos disponibilidade de ferro, não só na absorção, como também naquele ferro que fica retido no macrófago. E aí é o segundo ponto que eu quero comentar com vocês aqui. Vocês olharem aqui, tem uma ureia embaixo aqui, perdida, aumentada. Isso aqui é um sinal claro de catabolismo. E quando a gente fala também do aumento dos neutrófilos e dos leucócitos, eu estou falando de aumento da inflamação, aumento do estresse oxidativo e do risco de ter um dano muscular. Então, se a gente olhar a CK desse atleta, também vai estar elevado, tá? Também vai estar elevado. E acho que, não sei se vocês vão se recordar, um dos últimos slides que eu mostrei para vocês na aula que a gente teve do marcador de dano, eu mostrei lá o caso de um atleta maratonista que se lesionou, né? Esse maratonista tem quadro de CK compatível com o que a gente está vendo aqui, tá? Então, elevação da CK. Então, essas são as principais informações aqui dentro desse processo. No caso do treino de musculação, a gente não teria o efeito de expansão de volume plasmático, mas eu poderia ter, no caso do início da musculação, um aumento sim da inflamação, do processo inflamatório, do dano muscular, mas isso não vai conseguir gerar uma anemia no indivíduo. Por quê? Porque na musculação nós temos um componente diferente que está envolvido mais com dano muscular, com ativação de síntese proteica, mecanismos relacionados à hipertrofia, e a adaptação principal no treino de musculação não é a alteração do sistema cardiovascular, transporte de oxigênio, não vai mexer tanto na hemoglobina. Então, na musculação, aí eu não tenho, né, esse efeito, a não ser que a gente tenha uma pessoa, por exemplo, praticando musculação, que está caminhando para um overtraining, né, mas não um iniciante, tá? Mas uma pessoa que já está treinando há bem mais tempo, e aí sim pode acontecer esse processo. Então, na musculação, isso aqui é muito mais raro de acontecer, tá? Mas o iniciante, definitivamente, isso não vai acontecer. No iniciante, a gente pode ter até uma sobrecarga ali, um aumento de CK e um risco de dano muscular, mas isso aqui é algo inerente do processo do endurance. Então, essas informações, essa discussão desse caso que eu estou mostrando para vocês, elas foram pautadas em exames simples, hemograma, a gente observou ferritina, ferro sérico, então, proteína C reativa, exames simples que você pode analisar no seu dia a dia, tá? E aí, perdido aqui, a gente tem uma contagem de reticulócitos que está dentro do normal. Se vocês lembrarem, os reticulócitos são aquelas células hemácias recém-chegadas na circulação, ou seja, o reticulócito ele está relacionado com eritropoiese, tá? E aí tem algumas perguntinhas que eu coloquei lá. Primeiro, hipótese principal que os exames laboratoriais nos levaram. A gente viu que a hipótese principal foi anemia por deficiência de ferro, na presença de inflamação. Isso é muito importante que a gente saiba. Como conseguimos chegar a essa conclusão? Basicamente, olhando hemoglobina, anemia. VCM, HCM e ferro sérico nos dão uma ideia da deficiência de ferro, microcitose e hipocromia. Então, esses 3 exames. Bom, terceira pergunta, essa aqui é importante para a gente entender esse contexto. Olha só, ferritina, proteína C reativa e leucócitos estão indicando qual processo nesse atleta. Então, presta muita atenção. Ferritina, PCR e leucócitos, os 3 estão relacionados nesse atleta com um processo inflamatório crônico, tá? Um processo inflamatório, a gente pode dizer crônico, por quê? Porque ele não é aquele processo inflamatório agudo da adaptação. Ele já está gerando ali um dano no organismo. Então, presta atenção que PCR já é um marcador tradicional de inflamação, leucócitos, imunidade e inflamação, e a ferritina em um
praticante de atividade física, ela está mais, quando está elevada, está mais para inflamação do que para excesso de ferro. Então, essa perguntinha 3 aqui tinha essa finalidade de você chegar nesse insight. E aí, aqui a finalidade da contagem de reticulócitos nesse atleta. Aí eu vou perguntar, essa pergunta eu não vou responder aqui agora, eu vou deixar para alguém me ajudar. Por que foi solicitado a contagem de reticulócitos? Porque isso também é um objetivo da nossa aula. Não só você saber interpretar, mas você saber qual exame você vai solicitar e, a partir do que você solicitou, você saber interpretar. Então, quem me ajuda aí? Por que será que eu solicitei contagem de reticulócitos, já pensando aí nesse processo de relação à anemia? Quem me ajuda aí? Quem quiser colocar no site, no chat, quiser abrir o microfone. Olá, pessoal, não sejam tímidos. É isso aí. Vamos começando. Isso aqui seria uma recapitulação. Vamos usar um termo chique aí, um recap. Vamos lá. Vou dar mais uns minutinhos para ver se alguém ajuda a gente aqui. Pessoal, não tem problema, tá? Se errar, é É, só... exatamente. Errar faz parte do processo. A gente está aqui Exatamente. para... Estamos aqui para aprender. Exatamente, estimular os nossos neurônios, buscar lá no nosso HD do dia, qual dia mesmo? Deixa eu ver aqui na minha agenda, que a agenda foi cheia, hein? Do Hoje, dia 29 de julho. O Gabriel, muito bem, avaliar a eficiência da produção da medula. Perfeito, Gabriel, olha só, essa resposta tem todo sentido, exatamente, porque vamos pensar, a Helena também está falando, para definir anemia hemolítica, se você estivesse pensando numa anemia hemolítica, sim, Helena, você estaria falando de aumento de reticulócitos. Então, a dosagem, a quantificação, né, a determinação da contagem de reticulócitos, ela nos serve para auxiliar na determinação do tipo de anemia e conhecer, por exemplo, no caso da deficiência, né, da deficiência de ferro, a característica da deficiência de ferro. Então, percebam, quando o Gabriel fala da avaliar a eficiência de produção da medula, está correto, e quando a Helena fala da anemia hemolítica, está correto, porque, por exemplo, na anemia hemolítica, eu teria o aumento dos reticulócitos, tá? E eu não estou vendo aumento, então eu já descarto a anemia hemolítica, porque a hemólise, ela pode acontecer num praticante de treinamento de endurance. E quando o Gabriel fala também da eficiência de produção da medula, ele também está correto, porque percebam, quando uma pessoa tem anemia por deficiência de ferro, nós temos uma anemia conhecida como anemia hiporregenerativa, ou seja, nós vamos diminuir a produção de células, diminuir a liberação de células, e aí o reticulócito ele não se altera, né? Então eu não estou vendo aumento de reticulócito, eu não estou vendo o reticulócito respondendo. Por outro lado, se você melhora o quadro da inflamação, trata essa anemia por deficiência de ferro, por exemplo, dando ferro, o que você já vai observar na contagem de reticulócitos? O aumento dos reticulócitos na circulação, porque aí eu estou estimulando a eritropoiese. Tá? Então, aqui a finalidade da contagem de reticulócitos nesse atleta é sim avaliar, né, a característica da medula desse indivíduo, como que ela está respondendo ao treinamento frente aos fatores nutricionais que estão deficientes. E mais, se você faz uma intervenção, aumenta o aporte de ferro, diminui a inflamação, alguns dias depois, aí uma semana, duas, você já pode analisar a contagem de reticulócitos e verificar um ligeiro aumento, né, em relação ao exame anterior. Perfeito. Então, ótimo isso daí que mostra que as pessoas já estão entendendo a importância desses exames. E considerando o valor de PCR, a gente discutiu aqui. A estratégia para resolver esse problema no atleta seria primeiro tirar a inflamação para depois a gente melhorar os níveis de ferro, ok? Bom, um último comentário, não sei se tem alguém que ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa desse caso, fica à vontade, mas um último comentário. Quando a gente fala assim de ferritina não servir para avaliar um atleta,
é que eu estou falando que ela não serve quando está normal ou aumentado. Mas se a gente encontrar ferritina diminuída em qualquer praticante de atividade física, não tem discussão. A ferritina diminuída em qualquer praticante de atividade física é deficiência de ferro, ok? A gente não pode olhar para a ferritina quando ela está normal ou aumentada, porque aí a gente não tem certeza da inflamação, tá? Mas ela diminuída definitivamente é deficiência de ferro, ok? Mas aí a gente vai ter que sempre analisar com cuidado, com critério. Uma dica que eu deixo para vocês é nunca deixe de solicitar a proteína C reativa junto com essas análises, para você verificar a presença do processo inflamatório, ok? Eu acho que o caso ele é interessante para a gente retomar esses conteúdos, e se ficou alguma dúvida, estou à disposição para que a gente possa discutir ou sanar mais algum desses resultados relacionados ao nosso exame. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a apresentação de slides da aula de hoje, e aí vocês têm aí um minutinho para ver se ficou alguma dúvida. Me comprometo com vocês aí a depois da aula de hoje, né, para a semana, elaborar também um casinho desse, que eu tenho bastante resultado aqui, dados de atletas, com alguma coisa do conteúdo da aula de hoje, para que você possa fazer esses links, porque assim, a gente sabe que analisar exames laboratoriais, e eu sempre tenho alunos que às vezes assistiram a minha aula aí mais de uma vez, duas vezes, e eles sempre comentam, principalmente aqui na Uniguaçu, que você tem essa possibilidade de assistir depois a aula interativa, né? Porque é legal, você assiste ao vivo e depois você vai lá na aula interativa, você consegue às vezes resgatar um conteúdo, e o pessoal fala assim, nossa, professor, parece que eu nunca assisti essa aula. Não é que você nunca assistiu, é que às vezes você vê muito conteúdo e na hora que você vai aplicar, você pega os exames, você tem que ter, em curto espaço de tempo, necessidade de fazer todos os links, as correlações. Então, esses casos, eles ajudam nesse sentido, ok? Então, vamos seguir para a nossa parte 2 hoje e vamos Treinar, né, começar a professor? treinar, isso Porque aí. na hora que a gente pega o exame para olhar, parece que tudo foge, né? Fala, ai meu Deus, Com parece que certeza. o paciente ali na tua frente te coloca uma pressão, assim, eu tenho que saber, eu preciso falar, e assim, e esses casos clínicos servem para a gente pegar jeito, né? É muito Exatamente. bom. É isso aí. E essa é uma das principais dúvidas que a gente tem, por isso que a gente tenta ao máximo colocar, né, esses casos aqui. E aí, quando a gente fala desse processo de análise de exames, é muito importante, como você falou, assim, essa questão, né, de estar na frente do paciente. A gente demora um tempo para poder a gente pegar esse jeito, e aí o que acontece é que, às vezes, é normal passar um exame ou outro. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui exemplos de que pessoas que, quando estavam assistindo a aula, falaram, nossa, professor, eu revisei os exames de um paciente que eu atendi, eu não estava conseguindo descobrir o que ele tinha, e depois de revisar os exames, depois de assistir a aula, eu consegui descobrir algo bem importante que ajudou a esclarecer esse caso. Tá? Então, como a Helena coloca aqui, né, é verdade, hoje em dia, não é só analisando exames que a gente tem medo de falar besteira, eu também dando aulas, por exemplo, na sala de aula, aqui no ambiente virtual, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, mobilidade, a gente tem uma facilidade de recorrer, por exemplo, entre um intervalo e outro, se você teve uma dúvida e eu não souber, eu consigo encontrar algum material para te ajudar. Mas, às vezes, na sala de aula também, quando a gente está no ambiente presencial, o professor ele enfrenta também o mesmo problema que o nutricionista, o médico, no consultório, porque ele está diante ali de, né, um momento em que ele tem que responder, e a pessoa rapidamente pode olhar no celular. Né? Então, outro dia, eu recebi uma informação, né, um colega nutricionista falando que ele estava atendendo o paciente, né? E do lado a mãe do paciente pesquisando ali no celular tudo que a pessoa estava falando. Então, perceba que nível que está chegando agora a gente ter, lógico, necessidade de estar bem embasado, né? Para a gente ter segurança nesses momentos. Então, nesse sentido, né, não se acanhem em fazer perguntas, tá?
e fiquem atentos. E aí, acontece também de fazer um curso, às vezes, e como a Helena está mencionando aqui, e parecer que não sabe nada, porque às vezes os cursos, eles não são direcionados, não, isso não é crítica para quem está elaborando o curso, ele não é direcionado, às vezes, para a prática da pessoa. Por isso que, às vezes, é um conselho que eu dou e até algo que eu tenho trabalhado, que as pessoas têm me pedido, são mentorias individuais, porque às vezes você tem uma necessidade pontual, né, de discutir esses exames. Bom, falando aqui dos exames de função hepática, tem até um exemplo que eu vou dar para vocês aqui hoje. Tá? Quando a gente fala desse processo de análise da função hepática, a gente tem que lembrar alguns conceitos importantes. Eu, como farmacêutico, não posso esquecer nunca de falar dos medicamentos, né? Embora eu seja profissional do medicamento, trabalhei em farmácia há muito tempo, não sou uma pessoa, um profissional que indica o medicamento num primeiro momento, embora o farmacêutico possa agora, de acordo com a legislação, inclusive prescrever alguns medicamentos, né? Então, eu não sou um profissional que pensa em indicar ou prescrever um medicamento. Primeiro, eu tento resolver a questão desse paciente, indicando esse paciente ao nutricionista, porque muitas vezes a gente percebe que o hábito alimentar dessa pessoa é que está por trás daquela alteração. Tá? Então, a gente vai perceber aqui que, embora seja importante a gente utilizar a medicação, o medicamento ele não deve ser o primeiro recurso, porque a gente tem que lembrar que o medicamento ele tem efeitos secundários. E esses efeitos secundários, né, a literatura já mostra, com os avanços em estudos em genética, a gente pode observar alterações muito diferentes entre uma pessoa e outra. Então, um medicamento que serve, às vezes, para o pai, não serve para o filho, às vezes não serve para o outro irmão. Então, muito importante que a gente tenha isso em mente. Outra coisa que nos preocupa bastante, quando a gente fala do esporte, da população em geral, o uso do álcool. Né? Quando a gente fala do uso do álcool, é o álcool em quantidades moderadas, mas é que às vezes você pode ter uma pessoa que está usando o álcool em grandes quantidades, né? Ou em momentos próximos ao exame, e isso vai interferir diretamente no laudo que você está avaliando. Tá? E não podemos esquecer nunca também dos medicamentos à base de plantas medicinais, e do hábito que algumas pessoas têm de preparar, por exemplo, às vezes uma infusão, um chá com essas plantas, ou tomar medicamento fitoterápico sem a correta supervisão, indicação por conta própria, automedicação, tudo isso acaba reverberando aqui no fígado, né? Acaba chegando no fígado, porque o fígado é um órgão importantíssimo que tem a função nobre no nosso organismo, que é a função de detoxificação, né? Ele metaboliza substâncias para que elas possam ser mais facilmente eliminadas do nosso organismo. Então, o fígado ele tem a capacidade de transformar substâncias lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, em componentes mais hidrossolúveis, e através desse componente hidrossolúvel a gente eliminar isso principalmente pela urina, né? Os rins. Então, fígado e rins eles estão trabalhando ali em conjunto para eliminar essas substâncias, né? E aí, quando a gente fala desse processo, né, o processo de biotransformação que o fígado realiza, você tem que lembrar, né, das suas aulas de farmacologia, né? A gente fala lá na farmácia, a gente tem farmacologia, farmacodinâmica. Nós temos reações no fígado para transformar essa molécula em uma molécula hidrossolúvel para que ela possa ser inativada e eliminada do organismo. Porém, toda a reação, então vamos pensar, né? Eu não sei vocês aí, mas às vezes você mora num local que tem a necessidade, você tem a condição de fazer, por exemplo, uma horta, né? E aí você vai fazer uma hortinha, plantar lá vamos, por exemplo, você plantar um tomate, lá e vai colher aquele tomate maravilhoso. Só que primeiro você vai ter que preparar a terra, você vai ter que plantar a semente, vai esperar crescer, vai regar, e vai ter um pouquinho de estresse, vai fazer um pouco de sujeira ali no momento em que você estiver preparando isso. O fígado, ele também tem esse trabalho, às vezes, ingrato. Ele, para formar uma substância hidrossolúvel, ele tem aquelas fases, não sei se você se lembra, as fases, né, de metabolismo, lá, fase 1, fase 2. Então, na fase 1, na fase 2, geralmente a gente tem processos de oxidação, hidrólise, redução, que geram compostos reativos,
que esses compostos reativos são as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, ou espécies reativas de oxigênio, espécies intermediárias, que possam, na sequência, formar radicais livres. Então, esse processo lesa o fígado. Então, quanto mais trabalho a gente dá para o fígado no termo de substâncias que estão sendo adicionadas ali, eu vou ter mais trabalho para o fígado de detoxificação, mais vazamento desses radicais livres e mais lesão. Quando eu falo lesão, aí eu estou falando dano na célula e tudo aquilo que está dentro da célula vai para a circulação. E isso aumenta o nível dessas substâncias na circulação. Então, essa é a base da nossa avaliação da função hepática. Então, todas as vezes que eu estou falando de marcadores de dano hepático, enzimas, AST, ALT, GGT, fosfatase alcalina, você precisa entender o seguinte, essa informação é muito importante. Não é qualquer aumento no sangue que está significando uma lesão, um dano. Você pode ter aumento no sangue porque a enzima está trabalhando mais para eliminar aquela substância. Ao trabalhar mais, o organismo produz mais enzimas trabalham mais, você tem ali mais dano, essas enzimas acabam aumentando a circulação. Então, você pode ter indução dessas enzimas e pode ter o vazamento dessas enzimas na circulação. Então, você pode ter duas situações aí. Então, vamos analisar com cuidado quando a gente for avaliar o dano tecidual a partir de enzimas, ok?